Fala pessoal, dando sequência aqui, né, nossa aula 2 hoje, vamos falar um pouco sobre as utilidades das opções, tá? Então a gente vai trazer aqui os tipos de opções, a nomenclatura das opções, os códigos, as classificações, para vocês entenderem de uma vez por todas esse mundo, tá bom? Vamos nessa. Quando a gente fala de opções, né, a gente tem duas principais utilidades, tá? Então, o que a gente está olhando aqui? O hedge, né, que é a proteção. Então, as opções elas foram criadas pelas necessidades aí de produtores protegerem o preço dos seus produtos fazendo um seguro, né, que a gente viu ali no conceito. Então, serve para eu fazer um hedge de uma produção agrícola. Vamos supor que sou um produtor de soja, né, eu preciso de proteger isso, a minha produção, contra as oscilações de preços de mercado. Eu utilizo as opções para isso, né, ou eu posso utilizar para especulação, né, que a gente vê muita coisa no mercado aí falando sobre isso. Então, os traders aí, né, eles buscam lucrar com esses movimentos dos preços, utilizando aí diversas estratégias no mercado de opções. Então, por exemplo, eu acho que esse ativo aqui vai subir por algum determinado motivo, então tem meios ali de eu fazer proteções e uma operação direcional ou não direcional, especulativa ali para aquele ativo subir ou cair ou ficar lateral, né? A gente vai ver muita coisa legal aqui para frente. Então, basicamente, são essas as utilidades das opções. E aqui a gente vai ver, então, os tipos de opções, né? O que a gente está observando aí, o que é comum no mercado. A gente tem as opções americanas, né? E até coloquei em parênteses ali que são as opções vanilla, né? Que são operações simples, são listadas. A gente tem acesso aí a cotação em tempo real ali, dependendo da plataforma que a gente tiver. Inclusive, vou fazer uma aula aqui sobre a ferramenta que eu uso diariamente, né, nas minhas operações, nas operações da mesa de operações. Enfim, vocês vão entender a fundo a ferramenta. Inclusive, dá para simular a estratégia, bem legal. A gente tem as opções, então, americanas e as europeias, que são as vanillas, né, que são as comuns aí para o investidor, pessoa física. As americanas, o exercício dessa opção, ele se dá a qualquer momento. Então, por exemplo, comprei o direito de comprar uma ação a 20, a ação no outro dia foi para 25. Eu posso exercer o meu direito a qualquer momento. Eu posso chegar lá, ligar na corretora, falar, opa, eu tenho o direito de comprar essa ação que está 25 hoje por R$20 e eu quero comprar, vou exercer. E aí eu exerço esse direito, tá? E tem as europeias, que o exercício ele se dá somente no vencimento da opção, tá, pessoal? Então, hoje no Brasil, o vencimento se dá na terceira, apesar das opções semanais, que ainda é um mercado que está bem sem liquidez, tá? A gente consegue encontrar ali liquidez em Petro, Vale, mas não tanto quanto nas opções mensais, né, de vencimento mensais. Então, o principal vencimento das séries mensais se dá na terceira sexta-feira de cada mês, tá? Então, não é um mês fechado, né? Quando a gente olha para a janela de vencimento de opções, a gente nunca consegue fazer tipo, uma operação para o mês de julho, especificamente, ou mês de agosto, mês de setembro, tá? Porque sempre vai intercalar. O vencimento mensal, né, ele vai ser na terceira sexta-feira de cada mês, tá bom? Então, as europeias, esse exercício se dá somente no vencimento da opção. Só lá no dia que for vencer ela, que eu posso decidir se eu vou querer exercer o meu direito ou não. E aí tem uma curiosidade. As opções put, todas são europeias. As calls é mesclado, né? Tem call americana e call europeia, mas as puts são somente europeias. A gente só consegue exercer uma put no vencimento dessa opção, tá? E aí a gente tem as exóticas, né? Que o encerramento dessa opção, ele se dá, ele tem ali o vencimento, ele tem todo esse contexto, porém foge um pouco do padrão tradicional, do padrão vanilla, né? Mas o encerramento dessa opção se dá através do toque em uma determinada faixa de preço, então tem barreiras. Isso geralmente é utilizado dentro das corretoras e a gente utiliza isso para o cliente final, por exemplo, mas é um sistema mais elaborado, né? Por exemplo, se o ativo atingir tal nível de preço, acima daquilo ali você não ganha mais, tem uma barreira, porque isso aí vai conseguir te proteger se o ativo cair e não concretizar o cenário de alta que estava sendo esperado. Enfim, tem muita coisa aqui nas exóticas. A gente vai focar mais nas vanillas porque são as opções listadas e são as opções que a gente tem, que a gente consegue acessar normalmente ali no diariamente, né, no pregão. Tá? E a gente tem as opções flex,
né, que são as opções flexíveis. Vocês já devem ter ouvido falar nos COIs, né, que são certificados de operações estruturadas. É um instrumento restrito, né, a players institucionais. Então, chega na pessoa física nesse formato de COI e não necessariamente é o COI porcaria que todo mundo viu aí na internet, que todo mundo ouve falar, mas pode ser uma operação estruturada de opções flexíveis, por exemplo, uma collar. São estratégias também que a gente consegue montar. Uma Ruby, por exemplo, que é uma operação muito interessante. Você compra um ativo com uma barreira de proteção, por exemplo, de 20%, se esse ativo cair 20%, você está protegido em troca de um cupom pré-fixado. O que isso quer dizer? Você compra essa operação, você vai receber, 5% em 3 meses, se caso esse ativo não atingir a barreira de queda de 20%. Se ele subir 30%, 40%, você fica ali limitado com o seu cupom pré-fixado de 5%. Então, isso é um exemplo de uma operação estruturada, de uma operação utilizando essas opções flexíveis, tá bom? Mas, igual reforçando aqui, a gente vai focar no mercado de opções vanilla, né? Que são as americanas e as europeias, beleza? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura das opções, tá? Então, quando a gente fala strike, né, um nome comum para quem negocia opções, o que é o strike? O strike nada mais é do que esse valor do exercício, ou seja, o valor de referência, o valor que você pretende negociar o carro, por exemplo, ali, né, no exemplo que eu trouxe inicialmente nas aulas de conceitos. Então, o strike vai ser o nosso preço de referência, preço de exercício, caso ocorra esse exercício. Tá? Então, qual que vai ser a minha referência para montar uma operação? Vai ser o meu strike, beleza? E o exercício, né? Então, o exercício nada mais é do que o dia do vencimento, onde acontece aí o acerto de contas. Quem comprou o direito vai exercer seu direito, se tiver bacana de exercer. Quem vendeu esse direito para alguém vai ter que entregar esse ativo a X preço ou vai ter que comprar esse ativo a X preço. Enfim, então é o dia do acerto de contas, é o dia do exercício, tá? E os vencimentos, né, conforme eu falei anteriormente, acontece aí todas as terceiras sextas-feiras de cada mês e são demonstrados por letras, tá? Isso aqui, pessoal, lembrando, a gente está focando no vencimento mensal. A gente não está focando nos vencimentos semanais, nas opções semanais que a B3 lançou recentemente, tá? Aqui, então, a gente vê os vencimentos, né, das opções. Eu fiz esse quadrinho aqui, a gente vê ali janeiro, né, então, se for call, vai ser A, se for put, vai ser M. Fevereiro, né, B, as calls, N, as puts. Março, C, as calls, O, as puts. Então, vai ser sempre nessa sequência, tá, pessoal? Depois eu vou disponibilizar essa apostila, tá, para download, para quem quiser consultar até ela aí. Acho que é bacana de ter, principalmente quem está aprendendo, precisa de absorver esses conceitos, tá bom? E aí a gente vai entender agora essa parte dos códigos das opções, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de Petrobras, né? Como que funciona esse código, tá? Então, são letras que indicam o código do ativo objeto, né? Do ativo subjacente. Então, aqui no caso aqui a gente tem essas opções de Petro, né? Então, a gente vê aqui PETR, né? Que são das ações Petro, Petro 4, Petro 3, enfim, não interessa, mas ela vai ter aqui as 4 iniciais da ação que a gente está negociando, tá? Então, código do ativo da Petrobras, G, que é um vencimento em julho, e o código da opção, que são os numerais. Esses numerais, geralmente, eles têm relação com o strike, mas nem sempre, isso aqui não quer dizer que o strike é 8,46 ou 84,60, tá, pessoal? Isso aqui vai ser muito relativo, e aí a gente precisa de uma plataforma de opções para a gente poder identificar ali o strike. Só pelo código fica muito difícil, eu não recomendo ninguém fazer isso, né? Eu recomendo você ir lá consultar, ver de fato qual o strike. Você já sabe a série, né? Então você já vai ter o vencimento aqui e sabe qual ativo que você está negociando, beleza? Muita atenção nisso aqui, porque esse é o ativo que vocês vão negociar quando a gente fala de opções. Sempre vai ser composto por 4 letras da ação, do ativo subjacente, da letra do vencimento, né, do contrato, e aqui você vai determinar se é call ou put, e o código da opção que tem relação com o strike, tá bem? Bom, pessoal, com isso a gente fecha a nossa aula 2, né? Na próxima aula a gente vai ver sobre as variáveis que impactam o preço, tá? Vamos falar algumas coisas ali importantes sobre a classificação das opções também.
Então aqui a gente pode abordar, né, as utilidades das opções, a nomenclatura que a gente utiliza no mercado de opções e também para vocês entenderem os códigos das opções, tá? Claro, isso aqui vai ficar mais claro ainda quando eu for trazer exemplos práticos reais, né? Mas como conteúdo introdutório, vocês precisam dominar isso aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!